Louvado seja o nome de Jesus. Voltamos para esse momento glorioso, né? Momento com os Pinco, que eu acho aqui do programa, a exemplo dos momentos que temos de oração, o momento de ministrarmos a palavra de Deus. Mais do que nunca, procuraremos ser muito didático nesta ocasião. E a mensagem, claro, o Senhor mandará. Você que está do outro lado, quem sabe da sua necessidade, além de você, claro, é Deus. Amém? Mas como servo que tem o chamado para ministrar a palavra, eu até oriento aos obreiros, quando estou formando alguns, que o que eles devem trazer ao público, eles devem trazer à congregação, que eles devem trazer à igreja, é aquilo que eles entendem. A igreja precisa ser relembrada, subentendendo que já conhece da matéria, que já conhece do assunto, ou ensinar aquilo que ele entende a igreja não conhece. E não se preocupar em entregar mensagem para o povo se alegrar, para o povo dar glória, para o povo se emocionar, para o povo vibrar. Não deve ser essa a primeira preocupação. Isso aí flui. Isso aí flui. Tenho dito, inclusive, que mensagem a gente não fabrica, a gente não constrói. Mensagem a gente recebe e entrega. E o bom é quando a mensagem vem de Deus. Não vem só para criarmos um movimento pentecostal de glorificação, de emoção e de uma chuva de línguas estranhas e de muita vibração do povo. Esse acontecimento por acontecimento. Se bem que o povo de Deus também, principalmente nós pentecostais, irmãos, que gostamos de dar glória a Deus, de aleluia, deveríamos aprender a fazer isso também quando a palavra não é, vamos dizer assim, aquela palavra boa do Deus vai te dar vitória, Deus é contigo e tal, e o povo aleluia. A gente deve dar glória também quando, que é difícil, né? A palavra de repreensão. Eita glória! Porque quando a palavra de repreensão, a gente precisa entender que é Deus amando a gente. É Deus expressando o seu amor para conosco. Eita, a palavra bateu, aleluia! A palavra está doendo, eita glória! É para dar glória nesses momentos também. É para dar glória nesses momentos também. E um outro momento é quando a gente, aprende alguma coisa que a gente não sabia. O pregador está ali ensinando, abrindo a nossa mente. Eita, rapaz, que palavra! Eu tinha uma dúvida nesse assunto. Eita, eu aprendi algo novo. Glória a Deus! É para ser assim. É para ser assim. Porque é a verdade que nos é comunicada, é o ensinamento que nos é dado, é o aprendizado que acontece, que obviamente vai nortear a nossa vida e vai nos colocar no caminho da bênção, vai nos colocar na posição da bênção, vai nos colocar exatamente nesse trânsito da bênção, não é? Eu entendo que a bênção não é meritória, mas é importante que nós entendamos isso pelos três lados da moeda. A moeda tem três lados, né? A cara, a coroa e a borda. Que a bênção não é meritória, ou seja, a gente não merece nada. Isso é fato, a gente não merece nada. Mas é importante entender
pela própria palavra de Deus, que devemos cuidar de fazer por onde, mesmo sem merecermos. Aí é onde entra a graça de Deus. A graça de Deus é operante, mesmo nós não fazendo por onde, porque se não fosse a graça de Deus, como diz o poeta, eu não estaria aqui, mas tu também não estaria aí. Se não fosse a graça de Deus, nós nem tínhamos acordado hoje. Se não fosse a graça de Deus, nós não estávamos vestidos, nós não estávamos, mesmo com pouco de alguns, sem ter o que nos alimentar, comer. Aí você diz, pastor, mas eu conheço muita gente que não tem nada para comer. Mas vai comer, em nome de Jesus. Porque se também não comesse nada ontem, antes de ontem, tretontonte, já estava morta. Né? Não tivesse comido nada esses últimos dias, já estava morta. Apareceu. E do jeito que apareceu os dias passados, nas horas que antecede esta, vai aparecer desta por diante. Aleluia. Pronto. Isso é uma mensagem, tá vendo aí? E eu fabriquei isso? Não. Mas no raciocínio da pedagogia, no raciocínio do ensinamento, na abordagem, a mensagem já desceu. Aleluia. Tá entendendo, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Como é que funciona? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Porque Deus cuida de todos nós. Isso aí é graça de Deus. Isso é a graça de Deus. E a palavra de Deus nos ensina isso. Que nós não merecemos, mas devemos cuidar de fazer por onde facilitar esse processo. E a graça, ela é uma existência manifestada em todos os aspectos, mesmo quando eu não faço por onde, e se eu faço por onde. Amém? Porque em fazendo por onde, eu estou respondendo positivamente à revelação divina, a palavra, a vontade de Deus. E em respondendo positivamente à palavra de Deus, eu estou procurando ser agradável a Deus. E quando nos tornamos agradáveis a Deus, há um feedback divino, há uma reciprocidade divina. Em contemplação, em benevolência, em alegria do Senhor. E aí, não que Deus não faça acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, mas está escrito que para com os sinceros, Deus se mostra sincero. Não existe ninguém mais recíproco que Deus. E aí ele se torna grato, e aí ele se sente feliz e abençoa. Quando você se agrada de uma pessoa, quando você se sente feliz com a pessoa, você não procura ser mais próximo, você não procura assistir esta pessoa desde que você tenha mais condições que ela. Você não procura partilhar com esta pessoa quando esta pessoa lhe é agradável. Sim ou não? Então, é por aí que você deve tirar essa relação divina humana. É por aí que você deve ter a ideia de como Deus age. Diferente também, obviamente, de nós, que Deus não faz acepção de pessoas. Em alguns casos, nós fazemos acepção. Tem pais que amam mais um filho do que o outro, se doam mais a um filho do que o outro. Eu conheço muitos filhos que
já me reclamaram isso, que já conversaram comigo isso, que tem entre eles um filho mais rebelde, um filho mais preguiçoso, um filho mais acomodado, porém é o mais querido, é o mais contemplado. Já o outro filho, já outros filhos são menos assistidos, lhes é dado menos atenção, porque aquele é o querido da mamãe, do papai. Isso é chato. Isso é chato. Isso não deveria acontecer. Aí, diferentemente, Deus não age assim, não. Deus não age assim, não. Deus ama a todos igualmente. Deus abençoa a todos igualmente. Agora, quando a pessoa procura agradar a Deus, aí pode ter certeza que há uma reciprocidade do divino também. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então vamos ao capítulo 2 da nossa carta de Paulo aos Gálatas. Não é? Gálatas capítulo de número 2. É importante que você leia este capítulo antes ou depois da abordagem, ouvindo a abordagem, para poder entender o que o pastor está falando do capítulo. Porque a gente vai entrar num assunto que não é tão fácil entendê-lo se não prestar a devida atenção. Mas é importante procurar compreender para que, inclusive, você se sinta seguro na sua esperança, na sua salvação, na sua fé, na sua relação com Deus. Paulo aqui começa a tratar do assunto que eu já disse na introdução que fiz desse livro de Gálatas, sobre a fé em Jesus Cristo sem as obras da lei. Paulo começa a tratar aqui exatamente de uma situação para a qual nós devemos ter uma atenção considerável. Uma delas, que eu acho muito interessante aqui de Paulo, é o defender o evangelho com unhas e dentes, como diz a história. Defender o evangelho com unhas e dentes. Eu vejo tantas pessoas defendendo fulano, beltrano, ciclano. Eu vejo tantas pessoas ultimamente defendendo bandeiras partidárias, defendendo personagens. Mas eu não vejo ninguém fazendo como fazem por essas coisas efêmeras que geram mais discórdia, desunião e tem gerado violência e morte pelo Evangelho de Jesus. Pelo Evangelho de Jesus. Paulo defendia o Evangelho com unhas e dentes, ao ponto de haver falsos irmãos entre os crentes na Galácia, porque alguns entendem que a carta de Gálatas foi escrita aos irmãos da Galácia do Sul e outros da Galácia do Norte. Eu entendo que foi escrita para ambas as regiões. Eu entendo que foi escrito para a igreja na Galácia. Não é? Isso é uma discussão histórica que não vai somar muito para nós. Importante que a palavra de Deus ela é para a igreja, em todo o tempo, em todos os lugares. Não existe uma verdade de Deus, que é uma coisa interessante aqui nesse capítulo. Não existe uma verdade de Deus para um povo e outra verdade de Deus para outro povo. Quando eu ouvi alguém dizer da multiforme graça, quando eu vi alguém dizer isso, a pessoa interpretou que a multiforme graça era Deus, pelo que eu entendi a pessoa dizer, era Deus tolerar algumas coisas em umas pessoas
e não tolerar essas mesmas coisas em outras pessoas. Ó, se for em matéria de pecado, não tem como Deus fazer essa decantação. Porque o que é pecado na minha e na tua vida. O que é pecado no Brasil é pecado na China, é pecado no Japão, é pecado no Oriente Médio, é pecado no hemisfério norte, no sul. O que é pecado é pecado. O que é pecado é pecado. Não é? Não existe o que é pecado aqui, não é pecado ali. Não existe isso. Como não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. É importante entender isso. Não é? Agora, obviamente, nós somos seres individuais. As nossas digitais não são as mesmas. A nossa fita de DNA não é a mesma. Temos outras coisas que fazem a diferença em nós, entre nós. Então, Deus lida conosco de acordo com essa nossa individualidade, essa nossa subjetividade. Aí é o departamento. Eu sou eu, você é você, claro. Né? Eu tenho uma estrutura, você tem uma estrutura. Eu tenho um habitat, você tem outro. Eu tenho uma vida social, você tem outra. Eu tenho uma vida econômica, você tem outra. Tudo isso é levado em conta pelo divino. Esses fatores, essas diferenças multifatoriais são levadas em conta nessa relação do divino conosco. Porém, em matéria de pecado, o que é pecado, irmão? É pecado aqui, é pecado ali, é pecado acolá. Foi por isso que Paulo, nesse capítulo 2, já adiantando aqui o assunto, quando ele chega em Antioquia e vê Pedro, que até então estava comendo com os gentios, mas depois que chegaram alguns irmãos judeus, Paulo se afasta, sai do meio dos irmãos. Pedro sai do meio dos irmãos. Aí Paulo repreende, ele diz, versículo 11: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago era o que tinha o primado da igreja em Jerusalém, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Aí Paulo repreende Pedro por causa disso, não é? Por causa dessa diferença que Pedro estava executando entre os irmãos. É o único momento que acontece isso que a gente vê registrado na Bíblia. E Pedro não fica chateado, não. Pedro até admite, né? Essa falha dele. E aí você diz: Pedro falhou, pastor. Pedro falhou. O único que não falha é Jesus, irmão. O único que não falha é Jesus. Né? O único que não falha é Jesus. Louvado seja Deus. E aí, nós temos aqui, neste capítulo 2, exatamente Paulo fazendo essa defesa do Evangelho com unhas e dentes, do Evangelho de Jesus, e defendendo a fé, que é a condição sine qua non para a salvação. Falando da graça de Deus, essa graça que é de todos os tempos. Volto a dizer, a graça de Deus, ela não é uma realidade apenas neotestamentária. Ou seja, a graça, ela não existe só no Novo Testamento. A graça de Deus é uma realidade
também no Velho Testamento. Porque se não fosse a graça de Deus no Velho Testamento, nem no Novo Testamento tinha. A graça é favor imerecido, é Deus se compadecendo, é Deus tendo misericórdia, é Deus sendo tolerante. Está escrito em Lamentações: se não fosse a misericórdia do Senhor, e misericórdia é tolerância, não é? É igual a palavra benignidade, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e ela é a causa de nós não sermos consumidos, enfim, exterminados, mortos. A graça de Deus, ela sempre foi uma realidade, não é? Ela sempre. Eu disse até dia desses que os homens que interpretaram o Velho Testamento errado, Jesus veio e dá o sentido real do significado da palavra de Deus. Jesus vem e dá a real interpretação do que Deus queria que os homens soubessem. Os homens que torcem, os homens que deturpam, os homens que adulteram a vontade de Deus, desde tempos antigos, que dirá nos dias de hoje, né? Aí Jesus vem e traz o real sentido da lei. É quando surge a forma subjetiva da lei e adjetiva, que é evangelho e boas novas. A palavra boas novas é a forma adjetiva do evangelho no grego, né? É importante entendermos isso. Outra coisa que é importante pontuar, veja só, no capítulo 2, versículo 2. E subi por revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corressem ou não tivesse corrido em vão. Não corressem ou não tivesse corrido em vão. Aí eu me lembro da abordagem que eu faço de Mateus, capítulo de número 15, quando Jesus disse que havia um povo que o honrava de lábios, o coração estava distante dele, e em vão o adoravam, porque ensinavam preceitos dos homens. Mateus 15, verso 8 e 9. E honrar a Deus com os lábios, e o coração está distante de Deus, e adorar a Deus em vão. O que é que você conclui com isso? Perda de tempo. Não é? Porque se a pessoa honra a Deus de lábios, da boca para fora, se o coração está longe de Deus, e se a pessoa adora a Deus em vão, o que é que está acontecendo? Perda de tempo. E perder tempo é correr em vão. Amém? Perder tempo é correr em vão. Veja como Paulo, eu volto a dizer, Paulo não podia falar diferente do que Jesus falava. Paulo não podia estabelecer algo que Jesus... Paulo não podia desestabelecer algo que Jesus estabeleceu. Paulo não podia contrariar o que Jesus determinou. Paulo não podia desmistificar o que Jesus tivesse mistificado ou diferente, né? É melhor entender, normalmente eu falo diferente. Paulo não podia mistificar o que Jesus desmistificou. O que é isso, pastor amado? É Jesus dizer que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é assim que o Pai, porque o Pai procura os que assim o adoram, e a pessoa querer que seja mais eficaz a oração dentro de um templo, dentro de uma mata, em um rio, perto de uma cachoeira, em um monte, em um deserto. Jesus desmistificou tudo isso. É querer fazer voltar que o tanque de Betesda funcione. Jesus desmistificou isso.
Louvado seja Deus. Quando, aleluia, Jesus chega para o homem que estava à margem do tanque e pergunta ao homem se ele queria ficar curado. E o homem, como, Senhor? Se vem um, quando as águas se mexem e entra no tanque, primeiro que eu. E aí quando Jesus determina a cura daquele homem, irmãos, acabou-se o movimento das águas no tanque. Chegou, aleluia, quem opera milagre. Oh, glória a Jesus. Então não podemos mistificar o que Jesus disse, mistificou. Pregadores, irmãos amados, igreja do Senhor. Eram coisas assim que Paulo defendia. Quando o Senhor manda Paulo ir pregar o evangelho entre os gentios, o Senhor está dizendo que não se precisa mais circuncidar. Vamos chegar a essa fala, porque vamos em partes, né? A circuncisão, aí a gente vai aprender com Paulo mais na frente, que a circuncisão, como a incircuncisão, não é nada se não houver temor a Deus, se não houver comprometimento. Muito mais se a pessoa não estiver com a sua fé direcionada ao sacrifício de Jesus na cruz. O que Paulo está agora nesse capítulo 2 defendendo é exatamente o evangelho da incircuncisão, o qual lhe foi confiado, como a Pedro fora confiado da circuncisão. O que significa isso? 2 evangelhos, pastor? Não. Só que Pedro foi enviado para pregar o evangelho aos judeus. Os judeus que tinham, e ainda deve ter, né, porque é uma prática, é uma cerimônia para o judeu importante, para poder ser coparticipante das promessas que Deus fizera a Abraão. A circuncisão, que é correlacionado hoje à cirurgia de fimose, Deus determinou que Abraão fizesse isso para que os seus descendentes fossem coparticipantes das promessas que Deus lhe fizera. Agora, se a pessoa, depois de adulta, não obedecesse à lei, a circuncisão em nada era a mesma coisa. Quero até pontuar aqui que, biblicamente falando, a circuncisão não pode ser correlacionada ao batismo nas águas. É por isso que nós, em nossa maioria, não batizamos criança. Porque a circuncisão, ela foi feita em algumas pessoas adultas depois que Deus chamou Abraão. Claro, Abraão tinha seus servos. Mas os que nascessem depois que Deus chamou Abraão e estabeleceu a circuncisão, a criança deveria ser circuncidada no 7º dia de nascido. Tem que ser bem novinho. Jesus foi circuncidado no 7º dia. Né? E por que, pastor, Jesus foi circuncidado? Porque Jesus era judeu e em Jesus tinha que se cumprir toda esta lei. Jesus cumpre toda a lei. Não é? E se foi necessário que em Jesus Cristo fosse cumprido tudo isso, para fazer jus, o levar sobre si nossas transgressões, nossos pecados, etc. e tal. Então, Jesus Cristo, deixa eu achar aqui, ele é circuncidado no 7º dia. A circuncisão de Jesus. Ó. E quando os 8 dias
foram cumpridos para o oitavo dia, era o oitavo dia, para circuncidar o menino, foi dado o nome de Jesus. Lucas capítulo 2, verso 21. Pronto, no oitavo dia, a circuncisão tinha que acontecer. Porém, se quando a pessoa adulta não cumprisse a vontade de Deus, a circuncisão não adiantava de nada. Por que eu estou dizendo que não se pode correlacionar a circuncisão ao batismo nas águas? Porque o batismo, ele é para arrependimento. E uma criança, na sua inocência, ela não tem noção do que é pecado. Diferente de nós, já adultos, diferente, vamos colocar uma idade biológica, vamos colocar 12 anos de idade, que segundo até o contexto bíblico, é quando a pessoa passa a discernir o que é certo e errado. A partir daí, o batismo já se faz necessário, porque é para arrependimento. Não faz sentido batizar uma criança inocente, porque ela não tem noção do que é pecado. Aí você diz: e se a criança morre, pastor? E se ela morre na inocência, a sua inocência é que vai justificá-la diante de Deus. Sim, mas e o pecado de Adão? Você tem que entender que quando Jesus morreu na cruz, a maldição do pecado de Adão caiu por terra. Caiu por terra. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Quando Paulo se refere ao evangelho da incircuncisão, ele se refere à sua ida para os gentios. E Pedro da circuncisão era o apostolado de Pedro entre os judeus. E Pedro entendia isso. Pedro entendia que os gentios não precisavam ser circuncidados. É quando Paulo pega um gasto com ele. É quando Paulo dá essa repreensão que a gente acabou de ler aqui em Gálatas capítulo 2. Louvado seja o nome de Jesus. E para terminar a minha abordagem aqui nesse capítulo 2, quero pontuar essa fala do versículo 16, que Paulo diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pela obra da lei, nenhuma carne será justificada. Deixa eu ler isso tudo então. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se tornam a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Porque pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus, qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse viver, esse Cristo viver em mim, isso não é emocionalismo, não é sensacionalismo. Esse Cristo viver em mim não é utopia, não. Esse Cristo viver em mim é exatamente que a pessoa está respaldada na cruz e não nas obras da lei. Esse Cristo viver em mim é a pessoa estar apelando para a graça e não para os seus méritos e não para os seus esforços. Esse Cristo viver em mim não é emoção.
Esse Cristo viver em mim é racionalidade, é convicção, é fé. Louvado seja Deus. Amém, amados? Esse Cristo viver em mim é a convicção de que eu dependo do sacrifício de Jesus para estar salvo. Porém, é necessário que essa minha fé esteja direcionada a Cristo. Vivo, por isso que ele diz: vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso não tem nada a ver com viver leviano, viver mundano, ou viver de todo jeito, ou viver desgarrado. Isso não tem nada a ver com isso não, irmão. Preste atenção. É importante que haja uma sincronia dos ensinamentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque pelo Espírito de Deus estou me lembrando do que está escrito em Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não é? E aí, nesse texto aqui de Romanos 6, o apóstolo fala de andarmos em novidade de vida. Verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então observe que não é uma questão de como é que o pessoal chama a obedecer. Não é uma questão, eu vou lembrar essa palavra depois, não é dogmática não, eu esqueci agora, a palavra me fugiu agora da memória, que o pessoal chama quando você resolve obedecer, ou a exigência do obedecer, eu vou me lembrar dessa palavra na outra abordagem. É a questão de fé, é a questão de fé, é o termômetro da fé, a obediência, a palavra vem na mente, mas não sai. A questão da obediência é uma questão, é o termômetro da fé, Louvado seja o nome de Jesus. Então, a obediência, a palavra vem na mente e não está saindo, irmão. Mas depois eu lembro. Se eu lembro, anoto e digo da abordagem seguinte. A obediência é o termômetro da fé. Legalismo, lembrei, obrigado Jesus. Não é legalismo, não. A questão da obediência aqui não é legalismo, não. É necessário, a gente já viu em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e 9, que a obediência ao Evangelho é necessária. E a obediência ao Evangelho não é legalismo, é termômetro da fé. É o que esquadra, que nivela, que afere a nossa crença. Entenda que apelar para a graça, apelar para a fé, não é viver levianamente, mundanamente, carnalmente, de forma alguma. Preste atenção a isso. Mas é entender que depende do sangue derramado na cruz. Depende do sacrifício de Jesus. Por isso que as pessoas não entendem, sabe, irmãos? Que nós falhos, nós pecadores, nós que tropeçamos muito, não justifica isso, preste atenção, vamos cuidar de evitar estar tropeçando, vamos evitar de estar errando, vamos procurar evitar, vamos procurar acertar mais, melhorar, agradar a Deus. Mas as pessoas não entendem como é que Deus nos ama assim, cheio de falhas, cheio de defeitos. Tem gente que não admite.
Fulano está na igreja, assim, ainda. Como é que Deus abençoa essa pessoa? Como é que Deus usa ele? Como é que Deus usa ela? Mas, rapaz, como é que Deus abençoa? Ah, irmão, porque você só vê a falha do irmão. Você só vê a falha da irmã. Eita, glória a Deus. Pensei que ia acabar a palavra. Observa agora essa expressão aqui, versículo 6. Aleluia! E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, eu quero essa palavra aqui entre os parênteses. Quais tinham sido no outro tempo, não se me dá. Aqui agora, Deus não aceita a aparência dos homens. Enquanto as pessoas estão vendo a aparência, e aqui agora, a palavra que está vindo agora, é as pessoas que só olham para o defeito da gente, para as falhas da gente. O contexto aqui é a aparência do posudo, do intelectual, do bem trajado, do que anda de repente com um brasão, que anda fardado, que anda com anel no dedo, que fala bonito, que é pomposo. Deus não olha para isso. Mas quando também, aleluia, você é falho, você é fraco, e você sabe disso. E a pessoa, mas é humilde, está sempre aos pés da cruz, está a exemplo do publicano, batendo no peito, dizendo: Jesus tenha misericórdia, Jesus tenha misericórdia, fazendo das palavras de Paulo as suas. O mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, já tenho feito, Senhor. As pessoas não veem o teu quebrantamento, as pessoas não veem a tua humilhação, as pessoas não veem o quanto tu se chateia com o teu pecado, com a tua falha, com o teu erro. É isso que a gente às vezes não vê no outro, que a gente considera é um crente derrubado, é um crente frajuto, é um crente que por nós não merecia nem estar em nosso meio, né? Se dependesse de nós, a gente nem falava com ele, nem falava com ela. Tem muita gente que é assim, né? Porque se acha melhor, mas não sabe do particular do irmão com Jesus, não sabe da intimidade do irmão, não sabe que o irmão precisa estar dentro da igreja direto, está no culto direto, está orando direto, lendo a Bíblia direto, buscando a Deus direto. Como é que fica na igreja direto? É porque ele sabe muito bem que se ele não fizer isso, não é só no templo. Jesus desmistificou isso, já deixei bem claro. Não é só no monte, já desmistifiquei isso. Mas ele sabe que se não estiver subindo para o monte, se não estiver indo para o templo, se não estiver orando, se não estiver jejuando, se não estiver buscando, ele sabe que não vai aguentar. Ai, você não entende isso. Você não entende isso. Não entra onde tu não és entendido. Não te mete, eita, essa vez forte, não te mete onde tu não é chamado, aleluia. Deixa o irmão com Jesus. Deixa a irmã com Jesus. Viva Jesus, meu irmão. Viva Jesus, minha irmã. Procure melhorar. Procure evitar de estar tropeçando. Procure evitar de estar caindo. Procure ser agradável a Deus. Procure ser obediente ao Evangelho. Mas nunca saia do pé da cruz. Aleluia. Nunca se deixe lavar pelo sangue de Jesus. E viva a fé. Viva a fé em Jesus Cristo. Vivencie a graça de Deus na tua vida. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, esta palavra que vocês ouviram ao vosso ouvido foi a voz de Amaro Corrêa. Mas se esta palavra lhe impactou, se esta palavra lhe exortou, se essa palavra lhe edificou, se essa palavra mexeu com você, se essa palavra lhe fez crescer na graça e no conhecimento nesta manhã, o que você ouviu foi a voz de Deus, foi a voz do divino.